Atenção, emissoras e plataformas digitais que compõem a rede ANC. Agora você acompanha mais um programa com a marca da rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Pauta ANC. Valendo? Perfeitamente. Muito boa noite para você que a partir desse momento passa a acompanhar o Pauta ANC. Excelente noite de quinta-feira. Quinta-feira, dia 16 de março de 2023. Bom demais ter você aqui na nossa conexão, você que está acompanhando pelo site, você que está pelo aplicativo. Muita gente... Sabe que descobri uma coisa bacana? Tem muita gente que acompanha pelo site da rádio. Sim. Diante de tantas plataformas, tem gente que gosta de digitar lá o radioanc.com.br. Nossa, não importa, o importante é que você continue aqui com a gente todos os dias, de segunda a sexta, de 6 às 7 da noite, levando para você o melhor da informação genuinamente cearense, aquilo que foi destaque em Fortaleza e em todo o estado do Ceará, no site, no aplicativo, nas emissoras parceiras, bom que se ressalte, e agora, claro, no YouTube. Hoje, quinta-feira, mas eu tô todo me tremendo. Posso nem rasgar a voz. Pode não. Daqui a pouco tem o Lion. Já você vai precisar. Daqui a pouco tem o Lion. Eu tô até pensando em fazer umas promessas se o Fortaleza passar hoje, que eu acho que vai ser preciso. Eu acho que vai ser necessário. Controlar aqui. Maria Miguel tá aposentada? Não, o trabalho dela. Não, o trabalho da dona Maria Miguel foi só tirar o Fortaleza da C. Depois disso, ela não reza mais por ninguém. Entendi. Só pela família dela mesmo. Mas acabou dando certo. Hoje comigo, a Priscila Sampaio tá adoentada, tá se recuperando, mas comigo para manter o mesmo nível desse jornal. Janaína Souza, muito boa noite para você. Muito boa noite, Felipe. Muito boa noite também pro Rodrigo, que tá aqui com a gente na operação técnica. O Magalhães. E muito boa noite, claro, para você que sempre nos dá o prazer da sua audiência, da sua companhia, que acredita no nosso trabalho, nesse nosso projeto. Muito bom poder contar com você sempre aqui com a gente. É sempre um prazer de estar aqui no Pauta ANC. A turma também pode continuar interagindo com a gente, além do chat lá no YouTube, pelo nosso WhatsApp, não é assim? Perfeitamente. Ó, já deixa aí anotadinho o nosso número de WhatsApp. Vai. DDD 85-99606-3605. Repetir mais uma vez para você. 85-99606-3605. Priscila Sampaio, melhoras para você. Deus abençoe e se recupere, para que em breve você possa estar de volta aos microfones. Ontem ela tava meio aqui fanhosa e tudo, aí a gente deu ali um chá de amolece caixa para ela. De quê? Chá de amolece caixa. E aí eu acho que foi pior que hoje ela não tá aqui. Melhoras para você. Hoje, começando com o dia D de hoje. Essa semana nós tivemos o dia do conservacionismo, que embora seja um nome que pareça muito com o que está em pauta, principalmente na política, tem nada a ver. É um extremo também, só que um extremo que pelo menos acho que não gera confusão, é um extremo mais da parte ambiental, e esse tema vai se transformar na entrevista de hoje do Pauta ANC. Falamos sobre conservacionismo e hoje é o dia das mudanças climáticas, né? Da conscientização sobre mudanças climáticas. Como a gente sempre fala, nunca é só o dia em si, sempre há um motivo, uma conscientização, um papel educativo em cima dessa data, principalmente aqui no estado do Ceará, que embora seja uma terra muito quente, em algumas regiões a gente sabe que não é só o quente natural por ser o clima daquela cidade, por exemplo, mas sim a interferência do homem que altera as condições ambientais naturais. E a gente vê até um desequilíbrio também, que a gente vê aqui no Ceará, algumas cidades que já registraram chuva de granizo, frio, temperaturas baixas, coisa que a gente não via até um tempo atrás. Com certeza. Aiuaba esse ano, 14 graus. Exatamente. Pelo amor de Deus. Chuva de granizo em Juazeiro do Norte. Iguatu. Fazer como o Verne, chuva de granito. Chuva de quê, menino? Chuva de granitos. Repita, por favor, chuva de granizo. Lá em Iguatu esse ano a gente teve esse fenômeno. Pois bem, hoje, 16 de março, é celebrado o Dia Nacional da conscientização sobre mudanças climáticas, para relembrar a sociedade sobre as necessidades de redução dos impactos ambientais do planeta Terra e, sobretudo, a intervenção humana. Historicamente falando, a Revolução Industrial foi um dos maiores catalisadores do aumento da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Vale lembrar para você que esses gases, assim como o carbono, são essenciais para permitir a vida humana, por ajudarem na manutenção da temperatura do planeta. Aquele natural, aquele de praxe, normal. Com certeza. Porém, existem alguns agravantes que tornam essa situação um verdadeiro problema ambiental, como a gente tem vivido nos últimos tempos. Como, por exemplo, o uso indiscriminado
de combustíveis. Você sabia que lá em São Paulo existe o dia para o seu carro sair? Exatamente, é um Caramba, trânsito rotativo. isso. É de acordo com a placa, com o número final das placas dos carros. Eu acho que a gente já trouxe esse assunto aqui, aí o Yuri de Mello, sim, e no dia que eu não puder sair com o meu carro, resolva-se. Vai de bar, de outro jeito. Caramba, não, mas pra você ver que isso é um extremo, mas a que ponto chegamos disso ter sido ter sido necessário implementar essa política, essa ação para redução. Exatamente. Meu Deus do céu. Pois bem, como a gente estava falando, né, alguns fatores que são prejudiciais, o uso indiscriminado de combustíveis fósseis, que leva a um aumento dos gases estufa na atmosfera, um fator que desregula a temperatura terrestre, resultando no aquecimento global. Especialistas, inclusive, afirmam que as atividades antrópicas, ou seja, as atividades humanas, são um dos maiores fatores para esse agravamento. E dentre os gases que mais intensificam o aquecimento global estão o dióxido de carbono e o metano. Em outras palavras, o aumento da temperatura do planeta em decorrência das atividades humanas causa irregularidades ambientais. E, inclusive, falando aqui de metano, teve um tempo que chegou em pauta até também a questão da pecuária. Exato. Que as vacas, elas emitem também gás foi metano. até questão de Enem, rapaz. Exatamente, foi questão de Enem, um quadrinho crítico lá. Sim. Antes da gente ir pro nosso destaque de hoje, para a primeira participação, vamos falar de um tema, ainda não é, né, as pautas principais do dia, mas um tema que era pra gente ter tocado ontem, que acaba vindo para hoje, mas está na validade do mesmo jeito, aquela polêmica do FunSaúde. Com certeza, se você não fez o concurso da FunSaúde, você conhece algum colega que fez, que foi aprovado e que vez ou outra tá passando por alguns, a gente pode chamar de descaso? Algumas polêmicas, intercorrência, algumas contradições. Percalços. E alguns percalços. Na última sexta-feira, o Sindicato dos Enfermeiros do Ceará enviou uma representação ao Ministério Público contestando a medida da Fundação Regional da Saúde, a FunSaúde, né? O órgão quer contratar uma cooperativa de enfermeiros que ultrapassa o valor de 16 milhões por um período de 6 meses, mas o problema ainda não está nesse entrave. Em nota, o sindicato argumentou que a instituição, ao reconhecer o caráter de dispensa de licitação pela urgência da mão de obra, deferiu ao público que ocorre a emergência da convocação de enfermeiros aprovados diante do cenário de deficiência no serviço de enfermagem oferecido à população. Exatamente. A reação causada pela categoria tem contato direto com atraso demasiado, na convocação dos aprovados no concurso da FunSaúde de 2021. Os profissionais pressionam o poder público para começar os trabalhos, mas ainda não há garantia de que isso vai acontecer. Muita gente procura um concurso desse buscando estabilidade, aí essa turma está há 2 anos na peleja de serem convocados, de serem chamados para ocupar a vaga. Aí você não chama, tudo bem, mas aí você quer contratar uma cooperativa, sendo que tem algumas pessoas para chamar. Há no mínimo aí uma contradição, algo não muito bem resolvido. Ainda mais levando em conta o valor, né? 16 milhões de reais, um valor que poderia ser empregado aí em outras frentes, já que tem esse pessoal na reserva para ser chamado. Exatamente, um gasto até bem desnecessário para o momento. Exatamente. Vamos direto à redação, antes das manchetes do dia? Vamos falar com o Werner Júnior. Isso aqui merecia, que a gente está um pouquinho estourado no primeiro bloco, mas isso aqui merecia um pouco mais... Uma análise mais minuciosa. Uma análise mais minuciosa, um pouco mais de comentários sobre o tema. Mas, recentemente, uma morte ocorrida no Ceará acendeu um alerta para a questão do uso do cigarro eletrônico. Não é que nem o cigarro comum. Não tem o fumo, não é tão prejudicial quanto... Mas é sim. Faz mal tanto quanto. Werner Júnior. No último sábado, um jovem faleceu no município de Nova Russas em decorrência do uso de cigarros eletrônicos. O rapaz obteve pneumonia aguda e não sobreviveu por conta do agravamento em seu pulmão. O Conselho Federal de Medicina chama a atenção dos médicos e da sociedade sobre os riscos relacionados ao consumo do narguilé e do cigarro eletrônico, utilizados especialmente entre os jovens. A Comissão do Controle de Tabagismo do CFM produziu o alerta referendado pelo plenário da entidade, onde ressalta que todas as formas de uso do tabaco, mesmo aquelas apontadas de forma equivocada como menos nocivas, comprometem a saúde e uma melhor qualidade de vida. A utilização do narguilé e dos cigarros eletrônicos em longo prazo causa câncer de pulmão, câncer na boca e na bexiga, estreitamento das artérias e doenças respiratórias. Além disso, o compartilhamento pode expor o fumante ao vírus da herpes, da hepatite C, tuberculose, entre outras doenças.
Muito obrigado, Werner Júnior, pelas informações. Vamos transformar isso num tema de entrevista? É super interessante a gente ter um pouco mais de debate sobre esse assunto. Tanto alerta, tantos casos, né, que já aconteceram. Fica aí para essa juventude que está se aventurando, né, nessa nova moda. Com certeza. Vamos falar sobre as manchetes de hoje antes de nós irmos para o intervalo. O que a gente vai ter de destaque aqui no Pauta INC? O primeiro deles, deputado que quer proibir vaquejada, afirma que a atividade configura tortura. Um termo tanto quanto polêmico que divide opiniões. Eumano de Freitas nomeia novos secretários, executivos e assessores especiais. Ministério Público apura suposto sumiço de prefeitos no interior do estado. Curioso, hein? Ameaça de massacre com símbolo nazista é pichado em banheiro de universidade aqui no Ceará. Esses e outros assuntos aqui hoje ainda no Pauta INC. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do nosso jornal. Pauta ANC. Boa música e notícia o tempo todo. Rede ANC. Os principais temas políticos e as principais figuras da área são pautas em mais um podcast da rede A Notícia do Ceará. Destaque ANC. Toda semana, no canal TV ANC no YouTube, um entrevistado é convidado para falar sobre os fatos políticos mais relevantes do momento. Destaque ANC, mais um projeto da rede de comunicação que mais cresce no estado. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika, doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples: o seu celular. Isso mesmo, ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos. Por isso, se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, pegue o celular, ligue para a prefeitura e faça uma denúncia. Assim você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito. Além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa. E não esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos se envolvam no combate. O mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. Faça a sua parte. Uma campanha da Rede A Notícia do Ceará. Rede ANC. Compromisso com a notícia. Para ser notícia, tem que ser verdade. 4:17. Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika, doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples: o seu celular. Isso mesmo, ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos. Por isso, se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, pegue o celular, ligue para a prefeitura e faça uma denúncia. Assim você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito. Além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa. E não esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos se envolvam no combate. O mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. Faça a sua parte. Uma campanha da Rede A Notícia do Ceará. Quer curtir? Vamos de música aqui na Rede ANC. Pauta ANC. Voltamos com o segundo bloco do Pauta ANC, o jornal diário da Rede A Notícia do Ceará. Bom demais ter a sua companhia no site, no aplicativo, no YouTube, nas emissoras parceiras. Por falar em emissoras parceiras, um grande abraço para você que está acompanhando a gente no Cariri. Você que está lá pela Rádio Cantagalo FM lá em Salitre, grande abraço para você. Você também que está no Sertão Central, Rádio Luz News em Banabuiú, Júnior Lima está com a gente, conosco também
a rádio Tataíra FM em Deputado Irapuã Pinheiro, também no Sertão Central. José Aleph, Pedro Bastos, grande abraço para vocês. Aos poucos, ao longo dessa 1 hora de jornal, desse bate-papo bacana com vocês, a gente vai mencionando cada rádio que está engajada no projeto Pauta ANC. Você, claro, além de poder interagir ao vivo aí no chat do YouTube, você também pode continuar mandando mensagens para o nosso WhatsApp. A Janaína vai falar o nome para vocês. Aquele rapaz sempre manda, o nosso colega comunicador lá de Piquet Carneiro. Amigo, esqueci o seu primeiro nome, sei que é Aboiador. Alguma coisa Aboiador. Grande abraço pra você. Tá lá em Piquet Carneiro, Sertão Central também acompanhando a gente. Perfeitamente. E também tem o Germano, né, que sempre manda mensagem o pra Germano, eu gente sempre cito ele lá pro finalzinho, porque ele é colega comunicador, pertence à rádio de Amontada. Muito bem, um abraço aqui pra você que sempre tá ligadinho com a gente, que acredita no nosso projeto, no nosso trabalho. Anota aí o número do nosso WhatsApp pra você também mandar a sua mensagem e interagir com a gente. DDD 85 99606 3605. Repetindo, DDD 85 99606 3605. Antes da gente ir pras curtinhas de hoje, rapaz, que conversa foi essa de uma ameaça? Que conversa foi essa? Uma ameaça de um massacre. Tudo bem, ano passado a gente noticiou assim umas 3 suspeitas de ameaças em escolas estaduais do interior do Ceará. Sim. Suspeitas de massacre, suspeitas de chacina, atentados. Atentado. E no final a gente ia averiguar, às vezes não era, tinha sido o próprio aluno que tinha escrito na parede. Enfim, mas essa agora é um pouco inusitada e diferente, né? É uma ameaça que utiliza um símbolo alemão. É como se fosse uma ameaça um pouco mais madura do que a né? Porque é uma ameaça com um símbolo nazista que tem todo um contexto histórico e foi em uma universidade. Você precisa ter um certo rol para ter uma interpretação desse símbolo. Vamos deixar o Leandro contar? Conta pra gente, Leandro. Leandro o que Gildo acontece? Vai contar esse assunto aqui pra gente no Pauta ANC. Ameaça de massacre com suástica nazista foi pichada no banheiro da Universidade Vale do Acaraú, em Sobral. A pichação trazia a escrita massacre com a data do suposto ataque para esta quinta-feira, dia 16/3. O Diretório Central da Universidade divulgou uma nota de repúdio dizendo que é inaceitável que em pleno século XXI ainda existam pessoas, principalmente estudantes, que façam apologia a um momento tão cruel e perigoso na história mundial. A Universidade do Campus informou que já mobilizou toda a segurança disponível para dar a tranquilidade necessária aos alunos. Estas e outras notícias você acompanha pelo portal anoticiadoceara.com.br. Estranho, né? Estranho, solto, né? Como se fosse assim, vem aí, suspense, né? Vem aí. Análise. Eu não duvido mais de nada. Eu não duvido. Um negócio desse, eu tenho medo. Eu não sei se não sei até que ponto é verdade ou uma brincadeira. Até porque a gente já viu como casos você falou, muito maduro, que se concretizaram, né? Como o caso em Suzano, lá em São Paulo, no Rio, há uns anos atrás. Com certeza. Então a gente fica assim, pode ser uma, entre muitas aspas, brincadeira? Pode. Mas fica também, poxa, será que isso é real? Será que tem um fundo de verdade? Pra ficar alerta, né? A data era pra hoje, Era pra hoje. Vamos ficar acompanhando, né? Vamos ver o que são acontece. 6 horas e 18 minutinhos. Aqui pra meia-noite a gente fica monitorando pra ver se acontece alguma coisa. Quem sabe a gente traz alguma atualização amanhã. Se eu a gente espera que não aconteça nada. Se eu estudasse no noturno dessa universidade, eu não ia hoje. Quem fizesse eu ia. Vamos para as nossas curtinhas de hoje? Bora lá. Vamos lá. Vamos para a região norte, começando a falar aqui de Itauá. O município de Itauá acatou a recomendação do Ministério Público e apresentou à Promotoria de Justiça a programação anual de saúde para o ano 2023. A programação objetiva o cumprimento integral das metas de vacinação infantil no município, conforme consta no Programa Nacional de Imunização, o PNI. Em reunião na sede das Promotorias de Justiça de Itauá, representantes do município apresentaram esclarecimentos sobre o processo de imunização em curso, em andamento, lá na cidade. Com a medida, a Itauá tenta cumprir a recomendação expedida pelo órgão ministerial. Agora, pulando de assunto, o governador Elmano de Freitas, algo também que está sendo muito esperado, declarou hoje que o reajuste no piso salarial dos professores deverá ser anunciado nas próximas semanas. Nas próximas semanas tem uma arruma daqui para dezembro, né? Exatamente. Até para daqui o fim do mandato, né? Exatamente. O chefe do Executivo cearense pretende anunciar a mudança com o reajuste geral dos servidores públicos estaduais. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou no último dia 16 de janeiro
um reajuste de 14,9% no piso salarial dos professores do sistema público de ensino em todo o Brasil. 10 dias depois, o governador Eumano de Freitas garantiu que o reajuste também será aplicado no estado do Ceará, com um aumento de 14,95%. O salário básico da categoria passa de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. O piso da educação deve ser definido pelo governo federal, mas os valores são repassados aos professores pelos estados e municípios. Agora vamos de trilha agora para falar amarra as almas? Amarra as almas. Já tinha escutado esse termo lá pelo Rio? Não, lá no Rio não, aprendi por aqui. Me diga uma coisa, lá no Rio você tinha acesso à Rádio Tamoio? Já ouvi falar. Ouviu falar na já Rádio ouvi Tamoio? falar, Pronto, sim. a Rádio Tamoio ela levava muito sinal aqui do estado do Ceará lá pro Rio. Tradicionalíssimo. Muito bom, Rádio Tamoio. Não sei se era AM, FM. Tamoio FM, né? FM, Muito sim. bacana. Por isso que eu perguntei, porque se você escutava a Rádio Tamoio, em algum momento da sua vida você escutou essa expressão amarrar as almas antes de chegar aqui. Mas eu vim aprender quando eu cheguei aqui. Pois bem, por falar em amarrar as almas, ó, já tá rolando pré-jogo lá no ANC Esportes. Você fica aqui, né? Divide. Você tem dois celulares, deixa um na rádio aqui, deixa um no nosso canal no TV ANC, acompanhando o nosso jornal, e deixa também lá no dos meninos, né? No ANC Esportes. Ou no então YouTube. pega o notebook, né? Divide a tela, 2 telas, e assiste divide a os dois ao tela, mesmo não, tempo. perfeitamente. Perfeito. Tá rolando pré-jogo lá, daqui a pouquinho Fortaleza entra em campo, porque a noite é de decisão, daqui a pouco Cerro Porteño e Fortaleza vão jogar lá em Assunção, no Paraguai, numa partida que vale vaga na fase de grupos da Libertadores da América, a maior competição do nosso continente. O Leão tá em desvantagem, mas é uma situação reversível. São detalhes. Como perdeu na Arena Castelão na semana passada por 1-0, o Fortaleza precisa vencer o time do Paraguai por pelo menos 2 gols de diferença. Em caso de vitória por 1 gol de vantagem, o Fortaleza leva a decisão para os temidos pênaltis. Não, temido assim, Temidos né? pênaltis, que causam nervoso no torcedor, veja bem. Temido pelo lado de lá, né? O lado de lá é que parece que não gosta muito de decisão de por pênalti, Mas né? tem torcedor também que não gosta muito, fica apreensivo. Não, eu fico. Eu não gosto de bater pênalti, mas o pênalti é bom quando seu time não tá envolvido. Aí é perfeito. Muito bom. Qualquer empate ou vitória do Cerro Porteño, da equipe paraguaia, né? Dá a vaga para o Ciclone de Bairro, como é conhecido. Aqui não é o Leão, lá é o Ciclone. Pronto, qualquer vitória e empate deles dá a vaga, amarra as almas Maria 3 vezes, dá a vaga para eles lá no Paraguai. Inclusive, já tem time brasileiro na próxima fase dessa competição, rapaz. após passar pela pré-Libertadores. Tem quem não goste desse termo, né? Mas... Lúcio tem ódio esse termo. Lúcio, abraço pra você. Mas pra mim é pré-Libertadores. Menino, Lúcio Filho, pré-Libertadores. Mas é pré-Libertadores. Pronto, o Atlético Mineiro venceu o Milionários da Venezuela, né? Venceu o Milionários ontem pelo placar de 3-1. No agregado ficou 4-2 pro Atlético. O Atlético passou de fase. O desafio do Fortaleza é um tanto quanto maior. O Fortaleza já passou pela primeira partida ali da pré-Libertadores, venceu o Deportivo Maldonado no confronto passado e agora enfrenta um adversário que é tradicionalista na Libertadores. Nunca venceu nada fora do Paraguai, mas é muito tradicional. O Fortaleza, para você ter noção, é a segunda participação do Fortaleza na competição. Esse time de hoje, o Cerro Porteño, já jogou a competição 41 vezes. Então, grande assim, experiência. Claro, com certeza. Nunca já chegou à semifinal da competição, acostumada a jogos desse tipo. Você nota, antes de fazer o convite para você acompanhar mais tarde a nossa transmissão, você nota a experiência desse time na partida aqui no Castelão. O time fez 1-0, segurou a pressão do Fortaleza, conseguiu evitar o gol do Fortaleza de pênalti. Fez 1-0, acabou o jogo. Acabou o jogo, o goleiro fazendo cera, demorando para cobrar tiro de meta, lateral. Não teve mais jogo. Eles foram levando do banho-maria com um jogador a menos até finalizar. E aí conta a experiência, coisa que às vezes você nota que falta pro Fortaleza. E um fator também que eu gosto de levantar sempre é a questão da força da torcida. Exato. Né? Eles jogaram aqui no lotado, Castelão lotado, com a torcida do Fortaleza fazendo aquela festa bonita que eles sempre fazem. Já hoje é na casa do adversário. Hoje já é um ser. fator a mais, né? Lá é como é conhecido o estádio lá? Panela Azul Grená, que é as cores do time, né? Hoje vai estar um caldeirão com certeza a gente sabe a força da torcida sul-americana. A pressão que eles enfrentaram aqui, o Fortaleza hoje enfrenta lá, mas tem nada não. Daqui a pouco a gente vai estar contando isso pra você no ANC Esportes. Se liga lá, tem pré-jogo super bacana. Você que gostou do lereado do Leandro Gildo, brincadeira, né? A tem mais gaiatice conteúdo lá. Com os torcedores, tem o Leandro, tem o Nilo Facundo com análise mais séria e mais tática. O pai tá on. O pai tá on. Mas agora também o Dead Arrived. Dead Arrived. O que é isso?
O pai chegou, como Ah, ele o pai gosta de chegou. falar, né? Ah, muito bem, verdade. Muito bem. The Father. The father Ah, arrived. pois bem. Sim, e é isso. Vai lá no ANC Esportes, porque já estamos lá comprar jogo. Daqui a pouquinho tem o jogo no Valendo e depois tem o pós também pra gente comentar. E se Deus quiser, torcer aí por uma classificação do Fortaleza para a próxima fase da competição, que é bom pra gente que trabalha no rádio também. 6 horas e 25 minutinhos. Vamos falar sobre a ANC pelo Mundo? Nossa, bacana hoje a ANC pelo Mundo. Super bacana. Até um incentivo, né? Pra turma que, se não conheceu, conhecer. A revista Time, uma das mais conhecidas, né, no planeta, revelou hoje a terceira lista anual, segundo ela julga, né, dos melhores lugares do mundo em 2023, que destaca 50 destinos de viagem extraordinários. Eu quero que Capunga não tenha no meio dessa lista. Vamos conferir quais são esses lugares, né? O Bioparque Pantanal, localizado em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, está entre os locais anunciados. E o bioma Pantanal figura na lista dos 50 melhores lugares para se visitar. Inclusive, o bioma Pantanal ficou muito conhecido, né, pela produção da emissora vizinha. Sim, né? em da esquina ali, né? O pessoal ficou, né, 100% pantaneiro. Muito bacana. Nossa, mas bacana você ver que nossa, lá no centro-oeste tem um local que você puxa, né? Essa revista conceituada, puxa nos 50 destinos extraordinários para se visitar. E sair um pouco também daquele comum que o Brasil Isso. praia no Brasil. Exato. Variedade com muito certeza. grande. Nossa, muito bacana. Ó, a escolha foi comemorada pelo governador Eduardo Riedel, assim? Pronto. Heidel. Exótico. Exótico. Pois bem, eu também comemoraria. Liberdade poética. Eu também comemoraria. Para compilar essa lista, a Time solicitou nomes de lugares, incluindo países, regiões e cidades de sua rede de correspondentes internacionais, de olho, né, naqueles que oferecem experiências novas e extraordinárias. Será que essa revista recebeu informações de alguns municípios aqui do Ceará? De Capunga, com certeza, eu sei que ela não recebeu informações. Inclusive, eu já ia até aqui lançar a ideia, né? Pegar nossa rede de correspondentes também pelo Ceará e montar. Muito bem. Por que não? Sim, senhora. Não é? Perfeitamente. Cada cidade do Ceará, ela tem uma beleza muito particular. Muito particular, muito específica. O Bioparque Pantanal, considerado o maior aquário de água doce do mundo, Logo foi na semana que a gente fala do conservacionismo, né? Exatamente, muito tudo a ver. O Bioparque Pantanal, né, que é considerado o maior aquário de água doce do mundo, foi selecionado como um empreendimento novo e emocionante. A versão atualizada do Guia Anual de Viagens, com curadoria de curadores e indicações de especialistas de todo o mundo, reconheceu os 50 destinos que oferecem ao visitante uma experiência extraordinária diferente de qualquer outra. Você acabou de me dar uma ideia de um projeto super bacana. A gente vai, futuramente, agora não, próxima semana talvez. Sim. A gente vai pedir para os nossos parceiros, os correspondentes do interior, mandar um videozinho de algum local bem particular da sua cidade. Inclusive, seja bacana, bonito, cartão postal. E a gente lança aqui também para os nossos ouvintes, claro, né, o nosso WhatsApp, certeza. anota, manda pra gente aqui o seu conteúdo, a sua sugestão, da sua cidade, né, enfim. A gente está aqui aberto para esse novo projeto muito bacana. Falar em enviar foto, essas coisas, a Benedita ali, uma vez ou outra, ela manda pro WhatsApp da nossa redação entardecer em Bicuitinga, que é o Sertão Central. O pôr do sol é algo assim que vem com aquela vegetação do sertão do interior, é algo espetacular, algo sensacional. Aquela coloração, assim, muito diferente. Particular, muito eu vejo, eu acompanho ela nas redes sociais também, Sim. né? Eu vejo que ela bota, assim, umas músicas, umas trilhas de fundo, faz legal. todo um ambiente, né? Bacana. Benedito, um grande abraço pra você. Você é muito querido aqui Muito pela bom. ANC, viu? Ó o trovão. Eita, menino. Se tremer todinho aqui. Não, tem até 10h30 da noite pra acabar esse trovão, Meu viu? Deus É o prazo. do céu. Ela não dorme. Vamos falar sobre política agora, ó. Você é o candidato que foi eleito a deputado federal, a deputado estadual. Não vamos falar de nem Senado, nem governo, que é algo, né, mais além, mas vamos falar de cargos para deputado, porque eram vários candidatos. 941, segundo os dados do ano passado. 941, assim, incluindo tudo, né? Governo, candidatos ao Senado, porque aí 941, por exemplo, governo, você também inclui os candidatos a vice. Sim. Você acaba colocando nessa contagem. Mas mais de 900 candidatos entre deputados federais e estaduais. Como é que foi o desempenho do seu candidato? Ele foi eleito? Você tem um contato próximo, você possa fazer cobranças? Foi o que ele prometeu para a sua cidade? Foi o que ele prometeu para o seu distrito, para a sua comunidade? E caso ele já seja recorrente em mandato, ele conseguiu cumprir o que ele prometeu em gestões anteriores? Em legislações Fica aqui o passadas, alerta. claro, com certeza, muito bem observado. Mas se ele não foi eleito,
será que ele não está nessa seguinte lista? Né? E ele ainda pode contribuir com alguma coisa? Que a gente viu que tinha muitos Exatamente. nomes já conhecidos na política cearense que não foram reeleitos, mas que com a sua experiência, Claro, com a sua podem atuação, contribuir. contato, podem contribuir em outras áreas. Alguns candidatos, por já estarem assim no Tetra, no Penta, né? no Hexa. 6 mandatos, deram sossegada, muitos nem concorreram, abriram mão de fato, outros não foram eleitos, mas estão ajudando o governador Eumano de Freitas em alguma secretaria, colaborando em alguma coisa, mas de fato além de eles terem conquistado um posto, como é que eles nessa nova função podem contribuir para a sociedade cearense? A gente vai trazer agora uma matéria da Janaína Souza que cita exatamente isso, né? Lista alguns candidatos que já são experientes, que já vinham de outras legislaturas, que tentaram a reeleição, não conseguiram, mas que ganharam cargo de confiança no governo Eumano de Freitas. Vamos acompanhar com Janaína Souza. Na última semana, o governador Eumano de Freitas oficializou a nomeação de novos membros que assumiram cargos de confiança em seu governo. Com esse anúncio, a estrutura administrativa passará por mudanças que serão regulamentadas pelo chefe do Executivo Estadual. A delegação de funções que contemplam assessorias especiais e secretarias executivas foi publicada no Diário Oficial do Estado e nas redes sociais. Entre os escolhidos estão figuras políticas, técnicas e pessoas engajadas em causas sociais. Aderido Alcântara, ex-vereador, secretário municipal e prefeito de Iguatu, ocupará a Secretaria Executiva de Recursos Hídricos pela 3ª vez. Já a Assessoria Especial de Relações Comunitárias da Casa Civil ficará a cargo do bombeiro militar André Luiz Barbosa, que atuou na coordenação da Defesa Civil da região metropolitana e na articulação política do ex-governador Camilo Santana. Ocupando o cargo de secretário executivo da Juventude, André Marinho é cientista social e mestrando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Enquanto isso, o ex-deputado estadual, radialista e professor de filosofia Antônio Carlos foi nomeado secretário executivo da articulação política. Após ter atuado em várias áreas da administração estadual, Denise Sá é a nova secretária executiva de Comunicação, Publicidade e Eventos na Casa Civil. Também nomeada por Eumano, a ex-gerente de Inovação e Tecnologias do Instituto Dragão do Mar, Gessícula Fonseca, assumirá a Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna da Cultura na Secretaria da Cultura do Estado. O governo também poderá contar com o professor Giovanil Oliveira na Secretaria Executiva dos Direitos Humanos. Após 2 mandatos de deputado estadual, Leonardo Araújo irá assumir a Assessoria Especial de Assuntos Federais na Casa Civil. Para Leonardo, a decisão de Eumano em tê-lo nomeado assessor especial é reflexo do período em que os dois eram colegas de trabalho na Assembleia Legislativa, onde foi possível ter conhecimento de sua capacidade. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade à NC Redação, dizer que com muita gratidão e responsabilidade eu recebo essa missão dada pelo governador Eumano de Freitas. Acredito que nos delegou essa missão porque sabe da nossa vontade de contribuir. Todos nós temos o interesse de colaborar com o crescimento do Estado e a nossa missão será justamente essa interlocução do Estado do Ceará com os ministérios em Brasília, trazendo para o Ceará essas iniciativas para, com o secretário de cada pasta, desenvolvermos projetos. Envolvida em movimentos sociais utilizando de sua experiência como advogada e professora, Martir Silva atuará como secretária executiva da Igualdade Racial. Já Miguel Braz, companheiro de Eumano em outras empreitadas como assessor parlamentar, ficará à frente da Secretaria Executiva de Articulação Política e Participação Social. Com o intuito de promover a igualdade, Eumano de Freitas nomeou o ex-coordenador especial de Políticas Públicas para a População LGBT do Ceará, Narciso Júnior, como secretário executivo da Diversidade. Fechando a lista, o ex-deputado estadual Walter Cavalcante assumirá a Assessoria Especial de Assuntos Institucionais na Casa Civil. Com vasta experiência, o ex-parlamentar também atuou na Câmara. É importante a gente mencionar alguns nomes. Leonardo Araújo, representante da região dos Inhamuns. E aí, como é que ele pode, não é mais parlamentar, como é que ele pode estar contribuindo para a região dos Inhamuns, Parambu, né, aqueles municípios ali daquela região, com esse novo cargo? E agora o cargo com do certeza, se tiver vontade, não vai faltar com o que ajudar. Só te cortando um pouquinho, Walter Cavalcante,
sempre foi uma pessoa que teve um olhar muito mais, assim, mais voltado, mais focado, claro, num mandato mais abrangente, mas sempre teve um olhar especial para o seu município de origem, Crateús. E aí há uma esperança. Às vezes a cidade ela fica, nossa e tal, não, o candidato daqui não foi eleito, como é que vai ficar a cidade agora? Será que alguém vai olhar para cá? Bom, essas pessoas não são mais parlamentares, essas duas que eu acabei de citar e outras também, mas quem sabe eles não possam contribuir nessa nova função. E o cargo do Leonardo é um cargo muito importante, né? Que é o assessor especial de assuntos com o governo federal, né? Então é um outro patamar, né? Então, com certeza pode ajudar. Tem um respaldo muito maior para a sua região também. Tá perto não só de Elmano de Freitas, mas tá perto também de conseguir, por exemplo, recursos nos ministérios e com os deputados da bancada federal para levar lá para sua região. Exatamente. Perfeitamente. Quem sabe? Tem também ali o amparo do Camilo Santana, que é próximo, pode fazer essa ponte. Muito bom. O cenário tá armado aí de uma forma muito positiva. Gente, dá para ajudar. Com certeza. Dá para ajudar. Certeza. Vamos de entrevista? Vamos com a nossa entrevista de hoje, terça-feira que passou, dia 14 de março. Foi o dia do conservacionismo. Conservacionismo, atenção. E como prometido, transformamos esse tema em entrevista, jovem. Perfeitamente. Hoje a gente traz aqui Saulo Castro, ele que é cientista ambiental e atual educador socioambiental na ONG Aquasis. Ele se prontificou em conversar com os ouvintes do Pauta ANC e participa nesse momento aqui do nosso jornal. Saulo Castro, seja muito bem-vindo ao Pauta ANC. Nós agradecemos, né, a sua disponibilidade em conversar com os nossos ouvintes e falar de um tema tão importante, de um termo que é novidade para muita gente, mas que tem uma causa muito plausível. Perfeitamente. Vamos começar agora já com a primeira pergunta? Sim, senhora. Saulo, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Pauta ANC mais uma vez. Para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é o conservacionismo e como ele é aplicado no meio ambiente de uma forma geral. O conservacionismo, ele se resume apenas à preservação? Bem, quando estamos falando de conservacionismo, estamos falando de um conjunto de políticas, de técnicas, de filosofias, de ideologias que visam o crescimento socioeconômico de uma região, de um estado, de uma cidade, atrelado à conservação do meio ambiente. Não diria que o principal objetivo do conservacionismo é a preservação da natureza, de florestas e mares, mas sim a conservação, né? Porque preservação geralmente tem a ver com a intocabilidade, ou seja, com o não uso daquele recurso, seja uma floresta, seja um mar, seja uma ilha, seja uma espécie de animal ou uma espécie vegetal. Já a conservação, que é o que tem a ver mais com o conservacionismo, tem a ver com o uso desses recursos, só que de uma forma racional e uma forma sustentável. E talvez este seja o principal objetivo do conservacionismo, né? Saulo, o principal objetivo desse movimento, né? Você acabou de definir, mas detalha mais um pouco mais pra gente. Se resume a preservar a natureza, florestas, mares, fauna, flora. Detalhe um pouco mais para os ouvintes do Pauta ANC. Então, a data surge a partir do momento que um dos guerreiros... Vamos pular aqui de pergunta para o Saulo. Vamos falar um pouquinho da Aquasis? Vamos lá. A Aquasis, que a gente conheceu através do nosso correspondente Nilson Lima. Sim. Né? O Nilson, toda semana... Gente, a praia de Uruaú é uma privilegiada. Toda semana lá em Uruaú aparecia golfinho, peixe-boi, tartaruga, tubarão, filhote de baleia. Eu tava para montar um aquário lá em Beberibe. Inclusive, a Aquasis, desculpa te cortar, foi a Aquasis que fez o resgate daquele peixe-boi que apareceu encalhado em Caponga. Sim, perfeitamente. Me parece que a Aquasis é esse órgão de prontidão que aconteceu, recorre a ela. É como se fosse um SAMU, né? Exatamente. É como se... Exatamente. O SAMU dos animais. E aí, o Nilson sempre, né, de prontidão, levando em primeira mão, antes do que para nós, o Nilson levando para Aquasis o que estava acontecendo lá. Que mais importante que a informação era também o resgate aos animais. E aí eu queria que o Saulo explicasse aqui pra gente, Saulo, em Fortaleza e no Ceará, como é que esse papel da Aquasis, ele também atua nesse direcionamento ao conservacionismo? Então, em Fortaleza, em todo o estado do Ceará, eu posso citar vários projetos da Aquasis que trabalham com essa temática conservacionista, né? Em exemplo, tem o projeto PMM, que é um programa de mamíferos marinhos, que esse programa envolve tanto o peixe-boi marinho, que é uma espécie que é criticamente ameaçada aqui no Ceará. Só para vocês entenderem, o peixe-boi marinho aqui no Ceará está restrito às áreas que vai
do litoral de Beberibe até Icapuí e fala um pouquinho mesmo, ali na divisa com o Piauí. Aí também tem os trabalhos com o boto cinza, que é um animal que é ameaçado de extinção, é um animal que é patrimônio natural de Fortaleza, ali na região da Enseada do Mucuripe, tem um monitoramento desses animais, da quantidade desses animais, do estado de saúde desses animais. Tem os trabalhos também com a ave que é extremamente especial, que é o soldadinho do Araripe, que é uma ave endêmica aqui do estado do Ceará, que vive lá na região da Chapada do Araripe. Tem trabalhos com o periquito cara-suja, que inclusive está com um passo muito interessante, né, desse trajeto da conservação do periquito cara-suja, que é a translocação desses animais para uma área que antigamente existia, no caso da Aratanha. Para quem não sabe, o periquito cara-suja atualmente está restrito ali na região do maciço de Baturité, mas com essa translocação deles para a Serra de Aratanha, é um marco, né, da conservação do periquito cara-suja aqui no Ceará. Temos também trabalhos de conservação de espécies migratórias, várias espécies que são ameaçadas de extinção, e podemos dizer que são espécies do mundo inteiro, mas que escolhem a região de Icapuí para se alimentar, descansar, pegar calor, né, porque elas vêm lá da região ártica, que quando está muito frio naquela região, elas vêm migrando para a região mais tropicais. Um desses lugares que elas escolhem para descansar e se alimentar é a região ali do Banco dos Cajuais, em Capuí. E sim, podemos falar que a Aquasis tem vários trabalhos, vários projetos que lidam com essa temática conservacionista, né? Quando a gente visa proteger uma espécie que é ameaçada de extinção no seu estado, no seu território, é uma atividade extremamente conservacionista. E é basicamente isso, assim, a gente trabalha também com a temática social, a gente tem um projeto Brigada da Natureza, que é com crianças da comunidade de Iparana, ao redor do Sesc Iparana. É um projeto social que ensina percussão, ensina música, ensina teatro, ensina ciência, então, e também tem a ver com o conservacionismo, tem a ver com a sociedade estar dentro, né, está sendo pensada para também agir de forma conservacionista em vários projetos, né, e essas crianças já entram aqui, já têm uma mentalidade diferente, né, já conseguem enxergar a natureza de uma forma diferente, isso já é uma ação conservacionista. Muito interessante o trabalho da Aquasis, não, perfeitamente, muito bom. Saulo, até pegar o número da Aquasis, que vez ou outra, é difícil, não é como o Uruaú, mas vez ou outra tá aparecendo algo em Caponga também, como por exemplo, ali naquela parte do calçadão lá de Caponga, apareceu uma tartaruga, o pessoal viu na hora que ela tava desovando lá, e aí o pessoal para preservar, sei lá, de predadores, de curiosos, de pessoas que pudessem, sei lá, quebrar os ovos da bichinha, não sei. O pessoal enterrou, ajudou a bichinha, né? E cercou lá o local e colocou uma placa de atenção. Mas, nossa, bacana a iniciativa popular, legal, massa, show de bola. Mas é algo que ele é feito com melhor aprimoramento, mais otimizado por profissionais. Às vezes você tem até a boa vontade de ajudar e você está fazendo de uma forma que vai até prejudicar o animal. Perfeitamente. É isso, vamos finalizar, né? Para finalizar, Saulo, muito obrigada aqui pela sua contribuição, por trazer aqui a gente, explicar um pouquinho melhor como é a atuação da Aquasis, como que ela funciona, explicar melhor para a gente o que é esse conservacionismo, como o Felipe disse aqui no começo, né? Muito se confunde com aquele termo usado na política, e a gente vê como que ganhou essa força, né? De taxar as coisas ou 8 ou 80, mas você viu aqui que não tem nada a ver, nada a ver. E para finalizar aqui, mais uma vez, muito obrigado, Saulo, pela sua participação no Pauta ANC. Eu gostaria que você reforçasse aqui para a gente e para os nossos ouvintes o significado desse dia para a preservação do meio ambiente. Perfeito. O dia do conservacionismo é como se fosse um dia para alertar as pessoas, ou seja, um dia simbólico para chamar a atenção, para voltar os holofotes para essa temática, que é uma temática que está cada vez mais vigente, né, assim, somente com esse contexto de mudanças climáticas, que é um contexto que já é atual. Então, o dia do conservacionismo é como se fosse um alerta, assim, um lembrete, precisamos olhar por essa ótica aqui, porque é uma ótica que tem mais a ver com a sustentabilidade. Nós conversamos com Saulo Castro, que faz parte da Aquasis, né? Esse órgão que tem feito esse trabalho ambiental com total atenção, não só no litoral do Ceará, mas ele falou aqui que atua também na região da Araripe, um extremo ao outro. E tem também esse trabalho voltado para conservacionismo, que não está ligado à política, como a gente me ressaltou, mas ligado a uma proteção ambiental mais focada. Ou conservar no seu sentido literal, de fato. Exatamente. A gente vai agora para um rápido intervalo, voltamos já com o terceiro bloco do Pauta ANC. Fica aí, voltamos daqui a pouco.
Pauta ANC. Boa música e notícia o tempo todo. Rede ANC. Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika, doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples: o seu celular. Isso mesmo, ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos. Por isso, se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, pegue o celular, ligue para a prefeitura e faça uma denúncia. Assim você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito. Além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa. E não esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos se envolvam no combate. O mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. Faça a sua parte. Uma campanha da Rede A Notícia do Ceará. Os melhores times jogam aqui. Ceará e Fortaleza. Não importa a competição, sempre que os maiores times do nosso estado estiverem em campo, a emoção é certa. Com as transmissões da Rede ANC. Futebol é com a gente. Rede ANC. Se o assunto é bola, gira aqui. Momento terapêutico. Como viver melhor? Quando você sentir que as emoções estão saindo do seu controle e que a ansiedade está prestes a ultrapassar os limites, pare, feche os olhos, se concentre na sua respiração. O exercício de respiração diafragmática ajuda a regular instantaneamente a adrenalina, controlando os sintomas físicos da ansiedade. Eu sou a doutora Tiziana Macedo, médica psiquiatra. Um oferecimento do Nosso Lar Espaço Terapêutico, cuidado em saúde mental para quem você ama. O ANCast é o podcast temático da Rede ANC. Economia, atualidades, tecnologia e os mais variados assuntos viram pauta neste novo projeto da Rede A Notícia do Ceará. Toda semana, no canal TV ANC no YouTube. Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika, doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples: o seu celular. Isso mesmo, ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos. Por isso, se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, pegue o celular, ligue para a prefeitura e faça uma denúncia. Assim você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito. Além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa. E não esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos se envolvam no combate. O mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. Faça a sua parte. Uma campanha da Rede A Notícia do Ceará. Você está na Rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Pauta ANC. Pauta ANC. Vamos contar. Acabar. Mas daqui a pouco tem mais, ó. Pra você que gosta do Pauta ANC, gosta do nosso jeito de comunicar, daqui a pouquinho a gente vai estar lá no jogo do Fortaleza. Vai lá, ANC Esporte, Cerro Porteño contra Fortaleza. O Lion precisa da sua torcida e nós precisamos da sua honrosa audiência. O Genkidama, né? Genkidama, todo mundo lá pro Lion. Pro Fortaleza passar de fase. A gente já tem conteúdo rodando lá no ANC Esporte, vale lembrar. Exatamente, já tem conteúdo rolando lá, o nosso um intervalo bem preparado, um jogo que vai ser conduzido com muita emoção e um pós-jogo também feito especialmente para você interagir conosco. Aquelas matérias especiais de Leandro. Aquela gaiateza pra gente achar graça, né? E aliás, ontem já teve eliminado, né, rapaz? O Ceará papou ontem da Copa do Brasil. Ituano venceu o Ceará nos pênaltis e o Vozão está fora da Copa do Brasil. Torçamos para que não tenhamos mais uma eliminação no meio de semana para a equipe cearense, né? Para você que está acompanhando a gente no bom e velho Radinho de Pilha, um grande abraço para a turma que está lá na Inova FM em Poeiras, Marcos Paulo, Bruno Rodrigues, Carlos Moreira, Lane Silva, Vânio Costa. Forte abraço para vocês que estão nos sertões de Crateús. Você que está no site, você que está no aplicativo, no YouTube também, deixa o seu like.
a sua inscrição no nosso canal, compartilha esse conteúdo para que outras pessoas possam ter acesso também às informações genuinamente cearenses, sempre com destaque para aquilo que foi o tema principal do dia em Fortaleza, em todo o estado do Ceará. Lá em Guaiúba somos ouvidos pela Rádio Itacima Web. Nilo Facundo tá lá ouvindo a gente em Guaiúba. Guaiúba. Daqui a pouco teremos a entrada da Futura FM. Por enquanto em Fortaleza estamos com a Benfica FM 87,9, Regis Reis na direção da emissora. E na Ceará Rural, a rádio que fala com o homem do campo, temos Domingos Távora na escuta e na direção da emissora. E através dessa rádio temos ouvintes queridos como Miguel Cristóvão, nossos ouvintes espalhados por todo o interior do Ceará. E temos Luzanete Santos, Dona Maria Ilma Iguatu, Benedita Lima, muito bem. Não posso esquecer, Aracatiaçu FM, lá em Amontada. Grande abraço para a turma que está ouvindo através da rádio Aracatiaçu FM. Entre eles, Fernando Melgaço, diretor, Robério Gomes, nosso ouvinte de lá também, e o nosso colega comunicador, Germano. Muito bem. Forte abraço para vocês, obrigado por sempre fortalecerem o nosso trabalho. E você também pode continuar interagindo pelo WhatsApp. Anota aí, DDD 85996063605. Vou repetir com mais calma para você anotar. DDD 85996063605. Vamos com mistério? Mistério, né? Assombro, vale, meu Deus do céu. Finado linha direta, né? Será que isso é um sumiço de fato, ninguém sabe onde está? Ou isso é um sumiço referente a holofotes? Tem várias conotações de sumiços, né? Você não aparecer, você está sumido. As pessoas podem saber onde você se encontra. E você pode estar sumido mesmo assim. E tem também aquele sumido que você some, você não pode dar notícia pra ninguém, a pessoa faz um alarme, igual aconteceu com um colaborador nosso aqui. Exatamente. O pessoal ficou, meu Deus, onde é que ele foi parar? Ele está sumido, era só um desaparecido. problema de comunicação, né? Vamos colocar foto dele no esporte pra procurar, vamos chamar a polícia, chamar o raio, chamar o Barra Pesada. Mas no final ficou tudo bem, no final ficou tudo certo. Vamos com o Leandro Gildo, é interessante, Ministério Público apura, para envolver o Ministério Público, o negócio é grave. Apura suposto sumiço de prefeitos no interior do Ceará. Vamos ouvir. Prefeitos, mais de um. O Ministério Público do Ceará pede abertura de procedimento administrativo para investigar possíveis afastamentos não autorizados dos prefeitos de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena, do PSB, e de Tianguá, Luiz Menezes, do PSD. A denúncia chegou aos conhecimentos do Ministério Público, informando que os respectivos prefeitos estavam ausentes de seus cargos, mas que assessores estariam tomando o lugar dos administradores e até assinando documentos em nome dos prefeitos. Ainda não se sabe o motivo real do sumiço dos prefeitos, já que não foi documentado nenhum tipo de pedido de licenciamento por parte dos executivos para a Câmara Legislativa, que por meio dos seus parlamentares autoriza qualquer afastamento e pedido de licença conforme a lei orgânica de cada município. A suspeita do Ministério Público é que o motivo do sumiço talvez seja as condições de saúde de cada gestor, levando em consideração que tanto o prefeito José Maria Lucena de Limoeiro quanto Luiz Menezes de Tianguá têm 77 anos cada um. Sobre as falsificações de assinaturas promovidas por assessores, o Ministério Público chegou a fazer uma perícia em alguns documentos, que deu um parecer positivo para a possível fraude nas assinaturas. Na lei orgânica dos municípios, há uma previsão sobre afastamento e licenciamento do chefe do Poder Executivo, não podendo ele, sob pena de perca de mandato, ausentar-se do município por prazo superior a 15 dias sem prévia licença da Câmara Legislativa, conforme o artigo 37, parágrafo 9º da Constituição Estadual. Nos dois casos, se confirmarem as denúncias, os prefeitos estariam sujeitos a passar por procedimento de perda de mandato realizado pela Câmara Legislativa das respectivas cidades. Estas e outras notícias você acompanha no portal anoticiadoceara.com.br. Muito obrigado, Leandro Gildo, pelas informações. Está aí o conceito de sumiço. Estou mais aliviado. Não é um sumiço que nós tenhamos que acionar alguma autoridade para ir ao resgate. Não. É um sumiço... É fora dos holofotes, né? Mas tem que ter um comunicado prévio, né? Tem que ter uma aprovação para poder atirar dessa licença. Tem que ser feito dentro dos trâmites legais. Com certeza. E aí abre margem para outras coisas, né? Estão fora da linha de frente, mas continuam lá aparecendo algumas assinaturas em documentos específicos. E aí já entra na esfera criminal, que é muito grave e dá muito pano para manga ainda essa discussão. Exatamente.
Obrigado, Leandro Gito, pelas informações. Vamos com o nosso outro colaborador. Vamos lá, novamente, direto da redação, com o nosso colaborador Werner Júnior. Após impasse, saiba como está a situação da Câmara de Juazeiro do Norte, após a morte da presidente Yane Brena, que acabou sendo morta há um tempinho atrás, passou por alguns percalços sobre quem assumiria a Casa Legislativa. Vamos conferir agora com o Werner como que está a situação da Câmara de Juazeiro do Norte. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte elegeu um novo presidente. O vereador Capitão Vieira recebeu 12 votos favoráveis e assume o cargo após o falecimento da vereadora Yane Brenda. O parlamentar afirmou que vai dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Yane e prometeu comandar a Câmara para todos os vereadores. O novo gestor da Casa Legislativa ainda garantiu que não vai fazer cabo de batalha com o Poder Executivo e convidou o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, para comparecer à Câmara Municipal nas próximas sessões. E quem plantou em verdades que esta casa não teria diálogo, que seria um cabo de batalha com o Executivo, está enganado. Prefeito Gleidson, o senhor está convidado para vir à próxima sessão a esta casa, conversar com todos os vereadores. E os projetos que for de interesse de Juazeiro, esta casa irá apreciar de forma isenta. Capitão Vieira enfrenta 2 problemas para conduzir. O primeiro desafio será o de garantir a legalidade de sua eleição, pois a convocação, como manda o regimento interno das eleições no Legislativo juazeirense, não aconteceu. Já o segundo desafio será a procura da solução no processo de afastamento do presidente Darlan Lobo, que o envolveu e também o afastou do cargo de vereador na Câmara. Mesmo que passe por desafios, Capitão Vieira esclareceu sua tranquilidade e afirma não ter realizado ilegalidades na convocação das eleições para sua presidência. Muito obrigada, Werner Júnior, pelas suas informações. Já escutou essa, ó? E quando cai num galope, dispara o boi no jique. Vaqueiro sai num galope, não pega-pega que eu nunca vi. E lá no salão, sanfoneiro, mistura a cachaça e o forró. É festa de vaquejada. Já escutou? Não. Não escutou? Não. Não escutou. Você precisa. Lhe falta cultura. Lhe falta cultura. Não, sensacional. É uma música de vaquejada aqui, muito bacana. A vaquejada, ela tá entranhada. Intrínseca. Ela tá entranhada no sangue da cultura nordestina, no interior, sobretudo. E além da cultura, você falou um ponto muito bacana, específico, né? Economia. Movimento econômico. Eu nunca fui para uma vaquejada, mas eu imagino assim como seja. Nossa, né? Vaqueira boiana, aquelas músicas características, enfim. É como se fosse, que é diferente do rodeio que é lá para os lados de Goiás, né? Assim. Barretos também, grande polo de rodeio em São Paulo. E a vaquejada ela não acontece só aqui no Ceará, todo o Nordeste. E aí tem essa questão da polêmica mais recente, né? Depois foi aberto aquele edital. Pode, não pode, é legal, maltrato. É maltrato, não é? A gente estava conversando aqui com o prefeito de Capistrano e ele falou que não tinha votado no Elmano de Freitas. Ele falou que na política você tinha que assumir um lado, você tinha que ser bem claro com a sua postura de defesa. E a gente tem alguém que, independente de perder votos ou não, de conquistar, de perder simpatizantes ou não, tem uma postura muito clara, que é o Célio Studart. Sim. Ele é contra o maltrato aos animais, a causa animal é a sua principal bandeira, e aí ele é, claro, consequentemente, contra a vaquejada. E ele conversou com a gente para se posicionar contra o assunto, foi assim? Exatamente. Célio Studart conversou um pouquinho com a gente sobre como ele vê essa questão da vaquejada, que agora surgiu com mais vigor, voltou à tona com tudo, depois do lançamento desse edital lá no município de Juazeiro do Norte, para a realização desse tradicional evento, que vai acontecer agora esse ano, em junho, meados de julho. E também eu trouxe dentro dessa matéria a visão do outro lado da história. Ah, legal. Né? Então a gente traz aqui esse contraponto também, os dois lados, para que você tire as suas próprias conclusões e até entenda mesmo como que é regulamentada essa prática, né? Verdade. Vamos com Janaína Souza, direto à redação, para falar sobre essa seguinte matéria. É vaquejada, é crueldade, é maltrato, é cultura. Vamos ouvir.
Muito comum no Nordeste, a vaquejada levanta muitas discussões e causa conflitos entre apoiadores da prática e defensores dos animais. Recentemente, a Prefeitura de Juazeiro do Norte abriu um edital para a realização de mais uma edição do tradicional evento no município e trouxe o assunto à tona novamente. Segundo a Associação Brasileira de Vaquejada, são realizados cerca de 4.000 eventos desse tipo por ano no país, o que impacta na economia. De acordo com os dados anuais, a vaquejada movimenta em média 600 milhões de reais em premiações, espetáculos e publicidade, além dos empregos diretos e indiretos. Trazendo a análise para o viés cultural, há quem defenda que o evento é um esporte que se tornou marca registrada do povo nordestino. Conforme os anos foram passando e a vaquejada foi se consolidando, algumas medidas foram adotadas para que a prática se tornasse menos prejudicial para a saúde do animal, como esclarece o membro da Associação Brasileira de Vaquejada, Rodrigo Regis. São várias as inovações. A espora hoje tem que ser uma espora da moeda, sem pontas. Pista de vaquejada hoje tem que ter no mínimo 50 centímetros de areia. O boi só vai correr uma vez. Tem um rabo artificial para proteger o rabo do boi, que era uma das coisas que eram mais requisitadas no esporte. Em contrapartida, pelo entendimento do IPHAN, a intenção de elevar a vaquejada à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural e imaterial do Brasil é inconstitucional. Segundo a autarquia, apesar das tentativas de intervenção do Legislativo Federal, a declaração do título de patrimônio cultural é atribuição exclusiva do Instituto. Entre os defensores da suspensão da prática está o deputado federal Célio Studart, que não reconhece a vaquejada como esporte e nem como cultura. Entendemos e compreendemos as questões econômicas que movem os municípios ainda a ter a vaquejada dentro de sua esfera, mas nós temos uma posição muito firme, contrária a qualquer tipo de vaquejada, compreendendo que vaquejada não é cultura e não é esporte. Não é cultura, como diz o próprio IPHAN, e não é esporte porque esporte é uma prática onde os dois lados querem participar. Vaquejada, no nosso entendimento, é crueldade e é tortura. Vaquejada deveria ser proibido e continuaremos lutando para que seja proibido em todo o território nacional. Em 2016, a lei que regulamenta a vaquejada foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na época, os ministros entenderam que a prática configurava maus tratos aos animais e basearam suas decisões no princípio constitucional de proteção ao meio ambiente. No entanto, 3 anos depois, a lei federal foi editada e a vaquejada foi reconhecida como manifestação cultural nacional e deixou de ser inconstitucional. A finalidade dessa medida foi tornar a atividade uma exceção à regra, já que é lucrativa e movimenta a economia local. Muito obrigado, Janaína Souza, pelas informações. Passando das 7 horas, já vou ter que ir pro meu jogo. Cuida, chega. Chegamos ao final de mais um Pauta NC, o jornal diário da Rede A Notícia do Ceará. Bom demais contar com você aqui no site, no aplicativo, no YouTube, também nas emissoras parceiras. E amanhã temos um novo encontro marcado a partir das 6 horas da noite, 6 às 7. Muita informação de tudo que foi destaque em Fortaleza e no estado do Ceará, nesse jornal que hoje foi apresentado por Felipe Clisma, por Janaína Souza, na coordenação técnica de Rodrigo Magalhães. Muito boa noite para você que nos acompanhou até aqui. Sempre muito bom poder contar com a sua presença, com a sua audiência. E desejo melhoras para Priscila Sampaio, que ela esteja logo restabelecida da sua saúde e retorne aqui aos microfones do Pauta NC. Muito boa noite e a gente se vê nas próximas oportunidades. Tchau, tchau. Atenção!